Bom, nós estamos aqui novamente, né, no podcast Arquitetando Sorrisos, e meu nome é Renato Bigliazzi, e eu estou aqui para receber um outro Renato, né? Só que o Renato Mussa, que eu estou convidando hoje, é diretor clínico para a América Latina da Align Technology, e lógico, vou fazer como sempre, vou deixar o próprio Renato falar um pouquinho, se apresentar, para a gente conhecer essa trajetória de sucesso dele. Muito obrigado, Renato. Eu sou o Renato Mussa, sou ortodontista e eu estou responsável pela Align, pela parte de educação e pela parte de suporte clínico. Vão fazer quase 8 anos agora que eu estou na empresa. Eu sou ortodontista, então eu sou colega e eu entrei nesse mundo corporativo num susto. Foi assim, da noite para o dia eu tive esse convite, então foi uma reviravolta muito grande na minha vida, mas que eu não me arrependo nem um segundo sobre isso, porque eu amo tecnologia, eu amo ortodontia, então eu consegui unir as duas coisas fazendo isso. Você recebeu o convite porque você era um cliente da própria empresa que você foi trabalhar. Foi muito foi legal. Desculpa, tem que esperar. Não, Eu tranquilo. esqueci. Foi muito legal isso, porque assim, eu sou ortodontista e eu adoro tecnologia. Então, quando eu ouvi falar do Invisalign lá atrás, eu queria fazer. Mas sempre me falava assim, não, precisa terminar com bracket. Então, eu não ficava muito animado para fazer, porque era um aparelho muito caro na época. Era cobrado em dólar na época. O dia que me falaram assim, Renato, tá ficando interessante esse negócio aqui. Esse plástico parece que tá movimentando bem o dente. Eu tô terminando meus casos com alinhador. Isso foi em 2011. E aí eu resolvi me credenciar em 2011. Não tinha paciente para pagar naquela época. Tinha um consultório aqui no Itaim Bibi, mas eu não tinha paciente para pagar. Era muito caro. E aí eu resolvi trabalhar numa clínica de um colega que eu conheci, o Dr. Christian Coachman. E lá ele tinha pacientes de nível alto, onde eu consegui tratar com o Invisalign. E fui pegando mão, não só com o Invisalign, mas com o interdisciplinar. E aí coincidiu com a entrada do Smart Track. Quando o Smart Track entrou e eu coloquei na boca do paciente aquele plástico pela primeira vez, aí eu percebi que a coisa ia mudar, que a ortodontia ia mudar. No primeiro Smart Track que eu coloquei, que o paciente não franziu o olho, falou, nossa, isso aqui vai movimentar meu dente? Falei, essa força é uma força interessante para movimentar dente. E a partir dali eu comecei a fazer muitos casos com Invisalign e com DSD, por conta do Christian Coachman. E aí a Align percebeu isso, vendo o que eu estava fazendo, e eu comecei a dar aulas de graça para colegas. Aliás, isso é algo interessante que a Align fez. Ela começou a criar comunidades que antes não tinham, né? E eu sou prova viva disso, porque eu comecei a dar curso para colegas que eu não conhecia, lá na Well Clinic, de graça, porque eu gostava, porque eu estava empolgado com tudo que eu estava vendo. Então, a Align percebeu isso e em 2018 me chamou. E me chamou para ser diretor, na época, da empresa. Eu nem pensei duas vezes. Assim, eles nem tinham me falado do salário. Eu falei, eu vou. Porque é isso que eu amo, é isso que está me dando uma injeção de adrenalina para tratar os pacientes. E aí eu fui e eu estou até hoje aqui, com mais de 100 pessoas debaixo de mim, de suporte, de educação. Estou feliz da vida na empresa e para onde a gente está levando a odontologia. Então, estou bem contente com isso. Então, só comentar, eu vivi exatamente isso que você falou, né? A gente convive há muito tempo, mas a gente não convive com tanta intensidade para a gente trocar esse tipo de papo. Eu sou Invisalign Doctor desde 2002, né? E você falou uma coisa que é pura verdade. A primeira vez que eu tive um alinhador com o Smart Track, com essa nova geração de plástico, eu tive a mesma sensação, né? Que foi uma das coisas que me motivou a sair da minha zona de conforto, do esquema de consultório que eu tinha. É bem verdade, eu já fazia Invisalign, mas eu fazia 3 casos, 4 casos, o ano que eu fiz muito, né? E, de repente, você começa a fazer, você começa a se sentir mais seguro. Então, minha próxima pergunta é essa, né? Já que você se tornou também, de alguma forma, em algum momento, você ajudava colegas através da educação, uma educação clínica, né? Apesar de você não ter uma formação clássica dentro, para isso, vamos dizer assim, né? Mestrado, doutorado, enfim, né? Você era especialista, mas você acha que a chave para qualquer pessoa utilizar uma nova tecnologia, nem precisa ser de alinhadores, mas para qualquer coisa, ele tem que se sentir seguro e o caminho é a educação?
Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Renato. Assim, para mim, e eu fico muito feliz porque a empresa como um todo, quando eu falo empresa hoje, imagina a liderança ali máxima da Align, Uhum. percebeu isso também. Então a educação tem ganhado cada vez mais espaço dentro da empresa. O Felipe Barreiro suporta a gente demais em relação a isso. E você tem toda a razão. Não adianta nada a gente lançar produtos fantásticos, ferramentas maravilhosas, se a pessoa não sabe utilizar e nem sabe aplicar aquilo na prática clínica. E ele só consegue isso através da educação. Através da educação, ele entende a ferramenta, ele entende como utilizar, ele entende os benefícios e consegue passar isso para o paciente. Então, tem ferramentas que são feitas para comunicação com o paciente, muitas vezes ele não utiliza. E hoje em dia, o maior problema que a gente tem é comunicação. Eu sempre digo que 99% dos problemas que a gente tem é comunicação. Seja em casa, no trabalho, com a esposa. Se você parar para pensar, volta atrás depois do conflito, você vai ver que foi um erro de comunicação. Então, se você souber se comunicar com o seu paciente de uma forma melhor, você consegue vender melhor. E a Align tem muitas ferramentas para isso e pouquíssimos profissionais utilizam as ferramentas que a gente fornece para isso. Então, ele só vai saber aprender isso através da educação. Então, eu concordo plenamente com essa frase aí. Eu sou o fã número 1 da educação. Não é porque eu sou responsável por ela, mas eu acho que a educação é a base de tudo ali, principalmente na área médica e na área odontológica. Eu Seria impossível não concordar com você, porque ao contrário de você, eu, né, logo depois que eu me formei, eu quis fazer a carreira acadêmica, né? Então, tenho especialização, fiz mestrado, doutorado, dei aula em faculdade muitos anos, e eu concordo, eu tenho certeza disso, né? A segurança clínica vem, né? E a confiança em aplicar aquilo vem de você estar seguro, né? Através da educação. E é difícil você mudar algo, por exemplo, os ortodontistas estavam acostumados a trabalhar com uma técnica que era comprovada há mais de 100 anos de eficiência, né? Uma técnica analógica, mas que estava em uso e é o que eu sabia fazer, a zona de conforto deles. Você migrar desse analógico para o digital sem a educação é praticamente impossível. Até eles entenderem de que o diagnóstico continua o mesmo, mas o como eles vão aplicar o conhecimento deles é completamente diferente, não é mais o analógico, não é a dobra do fio, mas é o clique no botão, isso é muito difícil. Ainda mais para a geração X e para a geração Millennium, Sim. que somos nós, que passamos do analógico para o digital, é muito difícil às vezes. Então, sem educação, você não quebra essa barreira. A geração nova, não. Eles já estão acostumados com isso, mas Sim. quem está no mercado hoje com experiência veio dessa geração aí que migrou para o digital. Então, precisa muito de educação. Então, a educação é muito importante para esses casos. O que você acha que ainda é o fator que dificulta a aderência à tecnologia, em qualquer aspecto, vamos dizer assim? É porque a tecnologia também caminha numa velocidade muito grande e a gente acaba tendo um gap. Mal a gente está utilizando e vem uma ferramenta nova ou vem uma inovação, vem um novo tipo de IA. Você falou do diagnóstico, né? E eu concordo muito com você, mas vou fazer um leve adendo, né? O diagnóstico também mudou, não o paciente continua o mesmo, a maloclusão continua a mesma, o ser humano continua ser humano, mas a nossa capacidade de diagnóstico também melhorou, porque a tecnologia aprimora o diagnóstico, né? Então, minha pergunta é essa, é por causa da velocidade, que aí acaba gerando um gap, você mal aprendeu, e tem gente, né, cada ser humano tem um perfil, então tem gente que fica meio, puxa, né? E aí entra a gestão, porque muito do consultório moderno não dá para a gente fazer tudo, né? Então essa é outra questão também, né? De talvez a gente delegar um pouco, né? Fazer gestão da equipe. Então eu tenho estagiários, né? Que é uma coisa que eu não tinha, eu e a Carol, era só eu, ela e uma funcionária. Hoje nós somos em 20 pessoas e 6 são estagiários. E o estagiário tem isso, ele nasceu numa outra, né? Eu às vezes vou lá ajudar a Carol numa coisa e eles nos ajudam também. Então, facilita muito, porque eles pegam a tecnologia com muito. Então, o dentista que, para estar adequado hoje, 2025, 2026,
ele tem que mudar essa visão também. Ele tem que entender que não adianta comprar, por exemplo, um equipamento, ele tem que ter know-how. Então, qual é esse gap aí? Você acha que a dificuldade é essa também? É a velocidade com que acontecem as mudanças? São as duas coisas na minha visão. Uma delas é a velocidade que está realmente insana. Até para gente que está dentro da line lá, no meio do turbilhão de inovações, a gente não consegue acompanhar o ritmo. Eu conversando ontem com um grande executivo lá da line lá de fora, ele falou, Renato, sabe quantos lançamentos a gente teve esse ano? Entre pequenos lançamentos, melhorias no clean check, grandes produtos, novos produtos? 250 esse ano. Então, olha a quantidade de inovação que a gente traz. É tudo muito rápido. A tecnologia ela vem muito rápido. E a outra coisa é sair da zona de conforto. Tem gente que tem uma zona de conforto menorzinha e tem gente que tem uma zona de conforto enorme. E para sair dessa zona de conforto demora. Então a gente tem que ter muita paciência para entender isso. Tem profissionais que ainda não entraram na era digital, eles querem entrar, mas eles estão ainda muito reticentes. Então tem que ter paciência, ir lá mostrar e educar, e ir devagar, porque parece algo complexo no início, para quem é totalmente analógico. Então, com paciência, mostra um caso, pega o caso, o paciente, pega um paciente junto com ele, mostra como é que se faz aquele caso, que não é coisa de outro mundo, que o diagnóstico continua o mesmo, embora tenha melhorado através da tecnologia, principalmente de imagem, mas a forma como ele pensa, como vai tratar aquele paciente, não mudou. O que vai mudar é o material que vai empurrar o dente, né? É a quantidade de alinhadores que ele vai utilizar. Então, com paciência você consegue, mas eu acho que são as duas coisas. Eu acho que é a velocidade da tecnologia que assusta até quem gosta, como eu, e a dificuldade de sair da zona de conforto, principalmente num profissional de saúde, porque você trata de pessoas. E quando você já tem confiança com uma técnica, você sabe que você vai tratar bem aquela pessoa. Quando você tem que aprender uma nova técnica, você não sabe se você vai chegar no mesmo resultado que você chegava antes. E isso é normal, mas tem que, assim, aos poucos quebrando essa barreira. Mas acho que essa é a dificuldade, principalmente no ramo da saúde, porque a responsabilidade de não dar certo é muito grande também, né? Então, acho que tem essas duas coisas aí que atrapalham um pouquinho a evolução, mas eu acho que é normal. Eu acho que até essa geração que hoje está super tecnológica vai sofrer lá na frente também com a nova tecnologia que vai chegar. Tá. Quais são as tecnologias, né? Quais tecnologias hoje não são não negociáveis? Tipo, que ele tem que ter na ortodontia atual? Eu acho que um software bom de alinhador ortodôntico ele tem que ter, né? Todo caso de planejamento, fora a parte de diagnóstico, acho que tomografia faz parte hoje do diagnóstico, não pode se fazer mais diagnóstico sem tomografia, obviamente, não para casos tão simples, mas eu acho que isso, e um bom software de comunicação interdisciplinar, no meu ver. Eu acho que a odontologia está caminhando por um caminho interdisciplinar sem volta. Muitas pessoas não perceberam isso. Sim. Então, um software de comunicação entre um periodontista, um implantodontista e um ortodontista, por exemplo, um software bom para isso vai facilitar demais não só o planejamento, mas a idealização daquele caso, os próximos passos daquele caso. Então, eu acho que softwares são muito importantes, mas a tomografia é uma delas também, que eu acho que ajuda demais no diagnóstico. Sim. Justamente quando eu falei de gestão, eu estava pensando nos softwares que ajudam, né? Se a gente pensar, e você sabe disso, eu fui um dos primeiros a ter uma clínica de ortodontia, não estou falando só de alinhador, digital, né? Quando eu adquiri o Aitero, eu e a Carol, então a gente entendeu que eu não estava pegando um equipamento que, para uma clínica em 2017, que só fazíamos ortodontia, era realmente caro, a gente realmente saiu da caixa, né? E aí a gente teve a estratégia de pensar, poxa, eu tenho equipamento, não é só para fazer Invisalign, para alinhador, é para tudo. Então, a gente fez essa mudança. Mas o que aconteceu nesses anos, e eu quero que você me diga se você concorda, cada vez mais, né, a globalização está trazendo os modelos que dão mais certo em qualquer área. E no Brasil a gente tinha vamos dizer, essa pequena alteração, deformação, né? Que é o ortodontista sozinho no consultório, ele e a secretária, sendo que no mundo,
mesmo as clínicas que são de ortodontia, elas têm a parte de diagnóstico, de imagiologia. Então, a gente tinha uma fragmentação maior, eu acho. A gente, imagina, quantos anos da minha vida eu pedia para ir na radiologia, fazer a DOC, né? Hoje, a própria sociedade, a velocidade que o paciente quer a solução do caso dele, implica nessa gestão, nesses softwares. Então, eu concordo muito com você, né? Então, esse processo. E aí, voltando para o scanner, você acha hoje que os equipamentos eles estão trazendo coisas? Então, o scanner foi idealizado para o diagnóstico, escanear, gerar um modelo 3D da boca. Mas só isso também não adianta, né? E aí, a gente está vendo uma tendência de também trazer processos de gestão, como acompanhamento, né, a tecnologia, simulações, diagnóstico de cárie. Então, a gente está focando com o paciente no centro, que eu acho que essa é uma tendência. Você acha que o dentista brasileiro já entendeu que a tomada de decisão é focada no paciente como centro, não só na carreira dele, do que ele imaginou como especialista? Se a gente considerar o número de scanners que a gente tem hoje e comparar com o número de dentistas, eu vou te responder que não, ele não entendeu ainda, né? Mas o Invisalign Doctor ele já entendeu isso. Sim. E por quê? Porque hoje o scanner, nosso scanner que é o iTero, antigamente ele era só um alginato digital. Né? Ele só transformava modelinho num virtual para fazer o aparelho. Cada vez mais a Align está investindo agora, principalmente com o iTero, para ele ser uma ferramenta de diagnóstico também e comunicação com o paciente. Então, quando você escaneia o paciente hoje, você abre uma porta, como se fosse um iPhone que você tem o banco, a mensagem, a internet, tudo ali. Quando você escanear com o iTero, você vai abrir uma porta de coisas, né, para o paciente. Você pode simplesmente fazer um Invisalign com ele. Você pode monitorar esse paciente. Tem gente hoje ganhando dinheiro só escaneando o paciente. Por exemplo, ele fala assim, me traz a sua família, eu vou cuidar da saúde bucal da sua família. Você me paga uma anuidade, você vai vir aqui, vai escanear a boca durante tanto tempo, eu vou avaliar como é que está a sua mordida, como é que está a sua gengiva, como é que está o seu periodonto, e com o scanner ele consegue fazer isso. Então me paga um montante, eu faço a limpeza em vocês. Então a gente ganha dinheiro monitorando o paciente, que é o correto. Que é o moderno. Que é o que acontece na medicina hoje. Então, assim, você fazer uma odontologia preventiva é melhor. É mais difícil de vender. É muito mais fácil você vender uma odontologia restauradora. Tá com cárie, tá quebrado, vamos refazer. Vender a odontologia preventiva é muito difícil, mas é o correto e as pessoas estão começando a perceber isso. Mas a minha pergunta era, você acha que as empresas de tecnologia na odontologia, elas estão cientes que você tem que ter num lugar só uma maneira de gerenciar todos esses dados, quer sejam do diagnóstico, da elaboração, do monitoramento num espaço só? Então, um aplicativo no celular que comunica e faz o vai e vem, por exemplo. Antes eu fazia o escaneamento, ele aparecia na IDS. Se eu queria o escaneamento para outra coisa, eu fazia o upload no computador. E era um processo que, hoje, que eu tenho o Lumina, eu faço o vídeo ou a foto, eu termino o escaneamento, ele já entrou, eu simulo, a simulação aparece de volta, não é? Eu percebi que isso está acontecendo. Então, assim, as empresas estão sensíveis que elas entregam o produto, mas elas têm que dar a maneira como gerenciar o produto também. Eu acho que esse é um grande diferencial da Align. A Align percebeu isso, eu posso falar porque eu estou lá dentro. Então a Align percebeu isso, que não adianta você ter um monte de ferramentas se elas não se conversam de forma simples. Se a tecnologia complica a vida do usuário, não faz sentido, né? Então eu vou ficar no analógico. Se eu vou me complicar mais, eu vou ficar no analógico. A Align, ela não vende um alinhador ou um scanner. Ela vende um ecossistema, que é o que você comentou agora, que está tudo interligado. Todos esses 250 lançamentos que eu comentei durante o ano, eles têm um porquê. Eles têm um motivo porque eles foram criados, eles são parte de uma engrenagem muito maior que é o ecossistema da Align. Por isso que está tudo interligado. E a gente entendeu isso. Eu vejo outras empresas
criando parcerias com outras empresas para tentar copiar o que a Align fez. Uhum. Como elas vão linkar isso e simplificar é uma outra Uhum. história. Porque se você precisar de um software para uma coisa, um outro software para outra coisa, aí eu tenho que fazer outro login ali, complica demais. Então eu não vejo isso nas outras empresas ainda. Uhum. Lógico, algumas empresas estão copiando o que a gente está fazendo, mas não da forma planejada. Como você vai construir uma casa, Renato, e você planejar desde o início, desde o zero? Ou você compra uma casa pronta e cria puxadinhos. Você vai ter muito mais problemas de vazamento, de goteira, nos puxadinhos do que na casa planejada. Você vai ter que quebrar alguma parede para instalar alguma coisa que você não planejou. Mas se você planejou lá antes, você não vai quebrar nada, porque já está feita lá toda a tubulação que você planejou antes. Então a Align trabalha dessa forma, pensando 10, 20 anos na frente. Então é gostoso trabalhar por causa disso, mas eu concordo que a tecnologia, se ela não simplificar a vida do usuário, não adianta nada. Então, né, nessa situação privilegiada, vamos dizer assim, de já visualizar o que eu vou estar fazendo daqui a 5, 10 anos, o que você acha que vai ser as próximas viradas? Elas estão para o diagnóstico ou elas estão na execução? Ou uma coisa caminha a outra? Você melhora o diagnóstico para melhorar a execução? Como é que faz essa ligação? Porque para mim, que estou do lado consumidor, e apesar de eu ensinar também, é difícil imaginar como vislumbrar, né? E essa é uma questão que sempre eu vou perguntar para as pessoas. Como dosar, né? E como fazer essa decisão? É captando as informações através do próprio usuário? A gente determina o que vai ser o futuro? Ou são vocês que determinam? Como que dosa isso? Como não lançar uma coisa que, Não faz né, sentido. que não faz sentido ou que o perfil, né, econômico e de formação das pessoas, né? Acho que isso é o mais interessante assim, para você comentar para a gente. Né, e como decidir isso em cada mercado, o que lançar numa coisa na outra, né? Tá. Eu vou dividir em 2 pontos essa minha resposta. O primeiro eu acho que é o diagnóstico, tá? Eu acho que cada vez mais o diagnóstico está virando o foco da empresa, então você vai ver cada vez mais a Align investindo em diagnóstico, seja em raio-x, seja com escaneamento, seja o que for. Mas dizem por aí que a informação é ouro, vale ouro, né? Uhum. Mas eu acho que não, eu acho que a informação é ouro se você souber o que fazer com essa informação. Uhum. E isso a Align faz muito bem. Então, cada escaneamento que você faz, Renato, de um paciente, no início do tratamento, ou o escaneamento que você faz para pedir a contenção, que é o Vivera, a gente sabe o que aconteceu, do início ao fim, se deu certo, se não deu certo. A gente compara o seu caso com milhares de outros casos parecidos para ver o que tinha em comum quando deu certo e o que tinha em comum quando não deu certo. E o que fazer com isso? Por exemplo, agora o ano que vem a gente vai lançar uma melhoria para o G6, que é quando você extrai os pré-molares. Então vai ter uma melhoria, porque a gente analisou todos esses casos durante todos esses anos e viu que se mudar aquele attachment ou um estagiamento vai melhorar a previsibilidade final. Então, o que fazer com a informação? A Align faz muito bem isso. Ela tem hoje, vai chegar na marca dos 21 milhões de casos iniciados. Então, olha a quantidade de dados que ela tem e como ela utiliza esses dados é fantástico. Até o estagiamento de intrusão dos incisivos, ela foi calculada vendo qual que dá o melhor resultado. Uhum. Você pode chegar num resultado de intrusão, incluindo primeiro caninos, depois incisivos. Você vai chegar num resultado bom, mas não é o mais rápido, não é o mais eficiente. Então a Align tem um protocolo que é mais rápido e mais eficiente, que foram 180 mil casos estudados. 180 mil casos. Não é aquele colega para você que comentou no meu consultório, eu fiz do meu jeito aqui e deu certo, com outro paciente que eu usei da Align não deu certo. Teve uma amostra de 2 pacientes. Então, assim, é diferente o que você faz com os dados e o que você provém para o profissional. A Align faz muito bem isso. Tem mais de 70 milhões de escaneamentos feitos hoje com a Intel. Olha o banco de dados que a Align tem para poder investir o dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. A Align investe mais de 300 milhões de dólares por ano só em pesquisa e desenvolvimento. Esse ano ultrapassou a 360 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Nenhuma empresa outra tem essa. Né? A Align foi considerada hoje, mais uma vez esse ano,
entre as 100 empresas mais inovadoras do mundo. Da área odontológica era a única ali dentro da área médica, era a Align. Mas por quê? Porque ela analisa esses dados que ela recebe, escuta o profissional e aí sim cria as ferramentas. Então ela está escutando e está vendo que o diagnóstico é muito importante e a interdisciplinaridade também. Então está investindo muito agora em restauradora, junto com a ortodontia. Então a ideia da Align é fazer a movimentação ortodôntica, eles falam de standard of care, de tratamento. Todo mundo tem que movimentar dente para desgastar menos o dente. Né? Para você fazer qualquer reabilitação que seja, qualquer pequena restauração, se movimentar aquele dente antes, 45% dos casos reabilitadores ou restauradores seriam beneficiados com algum tipo de movimentação ortodôntica, por menor que seja. Ou seja, quase metade dos tratamentos que a gente faz em restauradores iam se beneficiar da ortodontia. E é isso que a Align utiliza, é isso que ela pesquisa como profissional e cria as ferramentas. Então, eu diria que os profissionais é que guiam para onde está indo. A Align só melhora, só antecipa o que vai chegar e melhora as ferramentas para isso acontecer. Eu concordo plenamente e vou dizer mais. Então, eu falei lá que eu gasto X% das aulas focado numa coisa. Grande parte do meu foco hoje, né, e eu falo para os meus alunos, eu não teria coragem de fazer o que eu fazia há 10 anos atrás, né? Eu fico imaginando como que eu tive coragem de fazer as coisas, porque eu não via. E você falou uma coisa. Hoje a gente pode, num software só, né? E eu falo isso para os meus alunos. Por que não abrir um caso que você está vendo que o paciente fraturou um dente? Por que já não abrir no Smile Architect? Está lá. Você vai resolver trabalhar só a orto? Trabalha a orto. Sem custo, mas você sem tem custo. o visual. Sem custo. E melhor, você, sabendo que aquele dente vai ter alguma coisa restaurativa, né, que pode ser anterior, pode ser um tabletop na região posterior, poxa, não é legal você simular e verificar o quanto a ortodontia vai contribuir para aquilo ter um custo biológico menor? Então, às vezes eu fico pensando que propósito, né, eu tenho esse propósito de ensinar, é trazer essa visão que hoje a gente consegue ser muito melhor, muito mais assertivo e principalmente, que é o que eu sempre falo para meus alunos, né, a régua não é o bolso do paciente, porque ele veio buscando resultado. E muitas vezes é a questão de custo-benefício biológico. E a tecnologia faz com que o risco biológico seja menor, né? Então você faz tratamentos com a mesma efetividade, trazendo um benefício muito maior, e aí voltamos, né, a isso. Eu acho que as empresas inteligentes, elas entenderam que existe essa tendência de focar o paciente no centro das decisões e por isso mesmo facilita a interdisciplinaridade, né? Porque antes eu indicava para o meu colega para avaliar, para fazer um implante. Hoje a gente manda o STL e fala, ó, minha proposta para abrir essa é suficiente. E aí já simulamos a orto, simulamos o restaurativo, né? Ele no software dele pode já mexer e pedir. Então as decisões ficam mais assertivas e para quem que é o melhor? Para o próprio paciente. Então por isso que quando a gente fala, a gente tem que estar ciente que não é o que você quer só. Para se manter vivo no mercado, você tem que beneficiar o usuário, que é o seu serviço. Você vende seu serviço de saúde para o paciente. Então, tem que ser focado nele, né? E esse é um ponto importante, porque movimentar o dente antes de restaurar um dente, por exemplo, às vezes a pessoa está mais interessada em receber logo, né, o dinheiro que vai ganhar fazendo umas facetas, por exemplo, do que com a própria saúde do paciente. E isso é terrível, né? Então, assim, eles têm que ser educados a entender de que não é só uma questão que é mais saudável para o paciente. O resultado vai ficar mais bonito porque a gengiva vai estar na altura certa, vai ficar mais estável porque não vai ter contato prematuro. Então, o trabalho que ele fez na boca vai durar muito mais, né? Então, não é só uma questão de estética, é uma questão de durabilidade e estabilidade daquele tratamento. Então, as pessoas têm que ser educadas a entender que movimentar dente não é uma frescura, entre aspas, né, para fazer. E que com os alinhadores,
quantidade de adultos que aceita tratamento ortodôntico hoje aumentou vertiginosamente. Tanto é que a quantidade de adultos em tratamento é muito grande aqui no Brasil. A estética é muito forte no Brasil, então vamos aproveitar isso. O adulto quer fazer, faz tratamento com alinhador, por que não dar o melhor tratamento para ele antes, movimentando aquele dente, fazendo uma restauração mais bonita e mais estável para ele, se ele precisar, obviamente. Então, eu acho que o caminho é esse, mas ter essa visão interdisciplinar realmente é um grande desafio ainda para alguns. Eu acho que, e eu aprendi isso com a Carol, né? E a transformação na clínica veio para pensar soluções para o paciente, né? Porque a gente entendeu que muitas vezes você toma uma decisão rápida ali, momentânea, o paciente só veio achando, até porque ele é um leigo, né? E eu falo para os meus alunos, você tem 2 dilemas hoje em dia, né? Porque quem está usando o digital saiu na frente, né? Vamos dizer assim, já está. Então, você já é um usuário do digital, então você precisa propagar o que é bom, né? E você tem que, 2 dilemas, educar o seu paciente, porque afinal de contas ele é leigo, ele vem com uma informação, bem ou mal, a gente não sabe de onde veio, né? Às vezes até do passado, do que ele vivenciou, ou que foi para um pai, para um irmão, para um primo, enfim, para o filho mais velho. E educar o nosso indicador. Porque muitas vezes o nosso colega nem está digitalizado, ele não entendeu, ele vive no mundo da especialidade dele, e ele ainda não entendeu que a tomada de decisão em conjunto vai ser melhor para todo mundo, e que muitas vezes você vai rentabilizar muito mais. Então, além de entregar um tratamento muito melhor do ponto de vista de odontologia de excelência, você vai se remunerar melhor, porque antes, inclusive, até num país que a gente vive com tantas dificuldades financeiras, né, com classes sociais muito divergentes, até você ter um planejamento que inclui tudo que o paciente precisa, faz com que você, além do planejamento total do que ele precisa de saúde bucal, gengival, movimentação ortodôntica e resultado final, ele também pode se planejar financeiramente. Porque o que acontecia antes? Ele começava, pelo menos eu vivia isso, começava a ortodontia e vinha a surpresa que ele tinha uma restauração no final, a surpresa de que ele tinha que fazer uma correção do zênite. E hoje você planeja e você dá um planejamento financeiro também, não um planejamento só odontológico, mas financeiro. E isso facilita num país que tem dificuldade financeira. Não é o contrário do que as pessoas pensam. Elas falam, não, se eu fizer isso, vai... Não, mas se o paciente souber, ele se planeja, ele faz, ele executa. E aí o resultado é melhor, ele te divulga, porque ele ficou feliz, né? Então, a tecnologia, você acha que a tecnologia está democratizando a saúde bucal? Eu acho que não, tenho certeza que sim. E eu vou dar um exemplo na área que eu trabalho mais, que é a ortodontia, tá? Antigamente a gente ia nos congressos, né, e assistia lá os professores, que eram, né, os deuses, e a gente tinha que assistir e fazer curso e comprar livro, e não era fácil, né? A gente não tinha essas comunidades que a gente tem hoje. Com o avanço da tecnologia, do software, por exemplo, do CleanCheck, eu acredito que, isso é uma opinião minha, pessoal, o número de iatrogenias diminuiu, tá? Em relação ao que tinha com os brackets. Porque o plástico tem uma limitação, se não encaixar, o dente não vai movimentar. O fio, se você deixar lá por muito tempo, o fio de níquel titânio, ele vai continuar ativado. Se o paciente sumir do seu consultório, vai voltar com problema. O alinhador não vai encaixar, ele não vai usar, né? No máximo vai truir um dente ou outro. Então, acho que a heterogeneia diminuiu. Mas, eu perdi a pergunta que você fez. Eu viajei, eu fui embora e viajei. Se a tecnologia... Se a tecnologia está democratizando a odontologia no Brasil. Ela está democratizando. No Brasil, no mundo. Ela está democratizando, sim, eu vou explicar o porquê. Antigamente, os professores é que ensinavam nos cursos, né? Com o CleanCheck, tudo mudou. O CleanCheck, para mim, é a forma mais fácil de se ensinar ortodontia hoje. Se você fizer o profissional entender que aquilo ali é um sistema de força, não é o dente, você tem tudo explicado ali. Se você entrar na Galeria Global da Align hoje, pegar um caso parecido com o que você tem no consultório hoje, e olhar para o CleanCheck,
e vê que aquele caso terminou bem, você sabe o tipo de attachment que aquele doutor usou, qual foi o estagiamento feito naquele tratamento, ou seja, você tem a possibilidade de aprender e acertar de uma forma muito mais fácil sem ter um livro hoje. Quantos livros você vê hoje sobre alinhadores? São pouquíssimos. Aliás, teve um agora que o Prado lançou muito bom, mas são pouquíssimos livros lançados de alinhador porque corre muito rápido. E o CleanCheck, para você dar aula de ortodontia, você que dá aula de ortodontia, não é fantástico você dar aula com o CleanCheck? Independente só de fotos antes e depois e no meio do tratamento? O CleanCheck é muito fácil entender, a comunicação fica muito mais fácil com o outro profissional. Então, para mim, democratizou sim. Embora as pessoas achem que alinhador é caro, né, que é uma visão deturpada também, eu acho que democratizou a ortodontia, sim, sem dúvida nenhuma. Então, já que você falou de caro, né? Você acha que o dentista brasileiro, de maneira geral, quando ele fala que a coisa é cara, ele não entendeu o quanto é caro desenvolver tecnologia? Ele ainda não, você acha que ele ainda não desvinculou plástico, que é uma coisa teoricamente barata, mas tudo que a empresa gasta para ter, você acha que ele não tem essa visão? Falta ainda essa visão que desenvolver tecnologia são milhões, não é no plástico e tal valor. E em outras coisas, estou falando de alinhador, mas isso inclui várias coisas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ele vê o plástico, ele faz a conta com o plástico, né? O que tem por trás do plástico ele não percebeu. Mas é por ignorância no bom sentido, né? Porque ele não sabe mesmo o que é feito lá por trás. Quanto a gente gasta, quanto a Line gasta em pesquisa e em desenvolvimento para criar aquele plástico. Só para criar o Smart Track, foram 260 materiais testados para chegar nele. 8 anos de trabalho para chegar naquele plástico. Tudo que a Align faz são anos de pesquisa. O próprio Palette Expander foi mais 8 anos ali até ele ser lançado. Então, tudo que está sendo lançado hoje foi criado lá atrás. E foi investido muito dinheiro, muita memória, muita sinapse foi criada para criar aquele produto. Então, não é só um plástico, é o que tem por trás do plástico. Então, você tem toda a razão. As pessoas não entenderam isso ainda. O próprio scanner, as pessoas acham um equipamento caro para o consultório, mas a porta que se abre com um scanner para você no consultório, para você ter mais rentabilidade, é enorme. Todos os estudos mostram que quem tem scanner rentabiliza mais, se não utilizar o scanner como alginato digital. Então, o scanner, para mim, é uma ferramenta essencial no consultório, que daqui a 5 anos, quem não tiver vai ficar para trás. O scanner hoje é essencial. O scanner hoje, para mim, ele é equivalente ao espelhinho explorador que a gente fazia a primeira consulta do paciente. Você pode escanear o seu paciente, ele vai embora, você continua olhando para ele hoje da mesma forma. Com o Lumina, está muito próximo da foto, inclusive. Né? Então, as pessoas não viram o valor ainda. Alguns já viram, já perceberam. Tá? Poucos ainda não viram que tem a Itero. E quem não tem scanner, então, nem imagina, né, o que está por vir. E você acha que o fato das pessoas não valorizarem o que tem por trás do plástico, elas confundem isso também na hora de escolher os produtos? Porque, e aí vem outra pergunta, já vamos aproveitar. Qual é o dilema de um cara que está na sua posição, né, que está na área de educação, de uma empresa de tecnologia? Como é que você lida com informações equivocadas, vamos chamar bem dos haters, que mal conhecem, não são usuários, mas tem muita audiência, então parece que experimentaram e não gostaram, na verdade tem muito menos experiência que às vezes um doutor que é nem professor e é clínico, né? E com os super lovers, assim, como é que você lida com isso? Porque é uma questão de confusão, né? E essa confusão passa ali muitas vezes para os colegas e acaba trazendo essa impressão de que tanto faz, é um alinhador é igual e só muda, né? Como que você lida com isso? Porque, afinal de contas, você está ali na decisão e muita coisa passa por você também do mercado, apesar de ser da área de educação. Eu uso a melhor ferramenta que eu tenho, que é a que eu sei trabalhar, que é a educação. Não tem como não ser diferente. Se você pegar um plástico de uma outra empresa de alinhador e pegar o plástico da Line e você apertar, você vai falar assim, é igual, é tudo igual. Parece que é igual. É muito fácil. Hoje em dia é muito fácil parecer ser igual.
né? O que tem por trás daquilo lá é completamente diferente. O plástico só em si já é completamente diferente. Então, o Smart Track ele é completamente diferente do que a gente tem no mercado hoje pelas camadas que ele tem, né? O Smart Track ele tem camadas externas e internas mais elásticas e a do meio uma camada mais rígida. Por isso que ele fornece a força elástica necessária e a força e a rigidez necessária para dar um torque no molar, por exemplo, o que os outros não têm. Mas tirando isso, parece que é tudo igual, mas não é. Esse é o grande diferencial. E como é que a gente faz isso? Educando, mostrando. Então, o que eu faço no meu dia a dia é basicamente isso. E que eu ensino aos speakers também da Line, aos KOLs da empresa, é isso, é educar. Sem falar mal de concorrente, sendo ético o tempo inteiro, mostrando o que a gente faz, o trabalho que a gente faz. Eu acho que esse é o caminho, né, de mostrar a diferenciação dos outros, porque com a inteligência artificial hoje é muito fácil parecer, né? É complicado. Sim, sim. Então, acho que mostrar o seu trabalho, o que você faz, é a melhor coisa que você pode fazer. E eu perdi a segunda pergunta que você fez. Não, era Era exatamente essa isso. mesma? Era Não, essa tá, achei que eram pergunta. duas. Era essa Eu me pergunta. perdi. Não, era essa pergunta. Porque o hater fala de alinhador, talvez com uma má experiência num termo formado ali na Vacuumform, que é completamente diferente de uma tecnologia que tem as empresas de ponta, inclusive a Line, né? Então, era essa o sentido da pergunta, né? Alinhador. Mas que alinhador? Né? Então, muitas vezes você vê, agora recentemente, a gente tem um colega que tem lá um blog, nem é um blog, o blog como que chama aquele outro cara lá, que é inglês, que eu esqueci. Kevin O'Brien? Mas enfim, às vezes nós ortodontistas ali, ele não tem o senso crítico, né? Que é isso que eu queria dizer. Ele tem o senso crítico para saber que aquela pesquisa, apesar de falar de alinhadores, especificamente não está falando de uma marca de alinhador específica, ou, né, não está falando da marca que é mais desenvolvida, e aí fica parecendo que o alinhador não entrega X ou Y, né? Então, essas informações não necessariamente vêm da fonte que mais tem informação, ou mais tem os dados que são importantes. Então, aí vem a outra pergunta. As empresas de tecnologia, elas têm que fazer esse papel educacional? E como que você vê o digital dentro das universidades? Você acha que nós estamos caminhando a passo de tartaruga? Ou você vislumbra que nós vamos ter assim, um boom? Esses novos dentistas vão sair muito... Né? Se essa corrida vai ser em 2 anos o que demorou para mim 10, vamos dizer assim. O que você acha que vem para o futuro e o papel das universidades nesse desenvolvimento aí, nessa mudança de chave? Eu acho que quando a mudança é tão grande quanto essa que a gente teve com os alinhadores, eu acho que a empresa tem que ajudar as entidades educacionais no começo, sim. Porque elas não têm, eles não testaram ainda, né? Uhum. Então, geralmente a gente lança no mercado e a universidade não testou esse produto. Então, acho que no início, essa parte educacional é importante a empresa fornecer, mas obviamente que daqui a pouco quem vai fornecer a educação vai ser a universidade, vai ser a especialização. Então, eu acho que ela tem um papel importante no início, tá? De colaboração. A gente começou a passos de tartaruga, mas acho que de 2 anos para cá a gente está aumentando a velocidade, tá? Então, hoje, a gente está trabalhando com 32 universidades já na América Latina e a ideia é aumentar para 50 universidades no ano que vem. Então, a gente está aumentando a velocidade e os resultados estão sendo fantásticos, porque quem está lá já é digital, então aprende muito mais fácil. E a velocidade de aprendizado é mais rápida, porque a gente está inserindo já o conteúdo de Invisalign dentro do curso de especialização, então é ao longo do curso. Então ele já sai dos 3 anos ou 4 anos de especialização já com todo o conteúdo sobre Invisalign, atualizado, né? Quem está fazendo parceria com a gente, então ele sai de lá já pronto para fazer, pronto para se credenciar, pronto para fazer alinhador, porque ele testou inclusive na clínica da universidade, então já tratou o paciente com alinhador. Então, sim, você teve que trabalhar mais aí, e eles vão ter que trabalhar menos para chegar lá. Por serem outra geração,
e por terem tido esse conteúdo já durante a universidade e testado na universidade. Então, se deu problema, ele já aprendeu o problema lá. Uhum. Ele já resolveu o problema lá. Então, a nossa parceria hoje educacional são com os professores. Que está sendo fantástico, está sendo uma delícia esse projeto, porque os professores querem isso. Então, quando a universidade quer e a empresa quer, e a gente agora está trabalhando há 2 anos querendo, com vontade de fazer isso, e graças ao Felipe Barreiro também, a gente está investindo demais nas universidades, está sendo um trabalho muito gostoso de fazer. Para mim, hoje, assim, um dos mais gostosos de fazer é esse daí, porque está sendo muito fluido, muito gostoso, e os professores têm uma situação muito boa nessa parceria com a empresa. Então, parceria, a universidade, empresa, para mim, também é um futuro que não tem volta, tá? Você acha que a palavra customização é uma das coisas que vai ser a chave de sucesso para o dentista? Quando eu digo customização, é cada vez mais, de novo, focar na necessidade do paciente e poder fazer, por exemplo, próteses cada vez mais precisas, aparelhos ortodônticos que não precisam ser necessariamente alinhadores, às vezes a gente precisa de coisas acessórias, um MARP, né, um disjuntor tradicional, com ancoragem esquelética, a própria ancoragem esquelética, né? Você acha que a palavra customização é Eu acho que uma coisa para os próximos 5 anos? O que você vislumbra nos próximos 5 anos? A gente vai ter aí que vai ser o... Eu acho que customização e previsibilidade. Né? Customização é em qualquer área que você, não só a odontologia. A customização está sendo em tudo. Né? Você vai fazer compra na internet, é customizada para você. Mas na odontologia, sim, personalização e customização para os pacientes é o alvo de qualquer empresa hoje, porque é o melhor. Cada sorriso é um sorriso, você não pode criar o mesmo sorriso para todo mundo. Né? Como a gente tinha os fios de arco todos do mesmo tamanho, e muitos produtores ainda nem mexiam nos arcos, todo mundo ficava com o mesmo sorriso. Aquele sorriso não pode ficar bem para você e não pode ficar bem para outra pessoa. Então, customização é sim vital para mim, mas previsibilidade vem junto. Porque com a tecnologia é muito fácil fazer a simulação, Renato. Mas chegar naquele resultado na vida real, hoje o planejamento é digital, mas o tratamento em si, ele é analógico. Seja com plástico, seja com a cerâmica, seja com o que for na boca do paciente. Então, se você planejou e não consegue chegar naquele resultado final, de nada adiantou. Então, customização e previsibilidade são as palavras que as empresas estão buscando hoje. E que é o que o paciente precisa, né? Então, e eles chamam de quality check, né? Então, durante o tratamento, se você está fazendo e vê que não está do jeito que você planejou, para e planeja de novo. Então, o check control aí da qualidade é importante também no meio do tratamento. Então, customização, a qualidade a quality check e a previsibilidade do que você planejou para o paciente. Né? Então, isso vai justificar todo o investimento que ele fez e todo o investimento que você fez também em tecnologia. Porque tecnologia hoje, infelizmente, ela não é tão barata. Então, se você não consegue chegar no resultado de excelência com o investimento que você fez, qual que é o sentido disso? Muito bem. Né? E aí, então, vamos finalizar com uma pergunta clássica. Se você pudesse dar um conselho para os dentistas, né, que querem entrar de vez no digital, qual seria? Olha, Ou um conselho para o dentista que sobreviver nesse mercado cada vez mais complexo, né, em todos os aspectos. No nosso ainda a gente tem a questão financeira, mas que conselho você daria para as pessoas pensando no que define sucesso, se manter no mercado, né, ser feliz, trabalhar bem, feliz, com menos, né, vamos dizer assim, um trabalho que flui melhor, que é isso que às vezes eu penso, né? Não é só o ganhar dinheiro, mas é trabalhar com prazer e trabalhar tendo tempo para a vida, né? O que você daria de conselho para as pessoas aí que estão lá no consultório no dia a dia? Eu acho que para essas pessoas que ainda não migraram para o digital, o meu conselho é abrir a mente, né? E fazer um esforço maior para sair da zona de conforto. Eu acho que para quem não entrou ainda é difícil entrar, mas o meu conselho é não desista, persista e tenha um mentor. Eu acho que isso é o mais importante. Se você tiver um mentor que sabe te guiar, te dar a mão para ir nesse caminho, você não vai se arrepender. Então, é difícil entrar nessa sozinho.
Se você é autodidata hoje, Renato, se você entrar no site da Align, por exemplo, no site de educação, você aprende tudo. Quem é autodidata, entrar no site de educação hoje, sabe tudo sobre alinhador, sobre restauração, tá tudo lá. Mas quem não é, e a maioria não é, precisa de alguém pegando na mão e ensinando. Então, assim, persista, porque é um caminho sem volta. Tenha esse mentor para te guiar e te ajudar quando as coisas não derem certo, porque elas não vão dar no começo. Você não vai tratar seu primeiro caso de alinhador complexo e vai terminar no primeiro set de alinhadores. Não vai. Como é que você pode mitigar isso? Com alguém que já tem experiência. Então, tendo esse mentor com você e te mostrando que a tecnologia não é tão complexa quanto parece e que ela está lá para te ajudar, eu acho que esse é um grande conselho que eu dou. Você tem que ter um pouquinho de paciência e fazer uma coisa que pouca gente faz depois que se forma na especialização, no mestrado, que é voltar a estudar. Né? Então, assim, estudar é algo que o profissional de saúde vai fazer para o resto da vida. E as pessoas não entenderam isso. A tecnologia não vai parar e fazer por você. Nunca. Nem a inteligência artificial. Ela não vai fazer isso. Então, volte a estudar, arrume um mentor, mas um mentor que faça. Não adianta você arrumar um mentor que não trata casos com alinhadores hoje. Você vai se mentorar com ele. Não faz sentido. Pega alguém que faça, que goste, que aprendeu o sistema. E aí sim você vai aos poucos aprendendo. Eu acho que esse seria o conselho. É o que eu falo para os meus alunos. Não adianta só ter audiência, né? Ele tem que ter know-how. A audiência muita gente tem, e é de onde vem muitas vezes a boa informação, mas também vem as péssimas informações. E aí, então, vou fazer uma talvez a última pergunta, mas que é importante. Vocês têm uma aba de educação enorme. E eu falo para todos os alunos, você já olhou na aba de educação? Então, assim, não sei se você concorda comigo, o que você pensa do assunto, mas às vezes a pessoa pega uma informação no Instagram e não checa na própria aba de educação com um monte de vídeos de usuários do mundo inteiro, de aulas, de simpósios, né? E informação muito mais segura, oficial, vamos dizer assim, que está na aba educação. Como aprimorar isso? Como, né? Assim, tipo, é comunicação, é o marketing, por exemplo. Tem que cuidar disso, talvez, assim. Como fazer as pessoas entenderem onde buscar, eu não estou falando especificamente da online, mas onde buscar boa informação. Né? Eu acho que a melhor Vem lá da universidade. Eu acho que a melhor informação é com quem está criando, né? Quem está fornecendo o produto. Então, assim, se você quer saber algo de alguma pessoa, você vai falar com essa pessoa. É a melhor, né? Fonte que você vai ter. Mas na aba de educação, realmente, ela é... Você tem dados de quantas as pessoas utilizam? A América Latina é a região que mais cresce em termos de acesso ao site de educação. Ou seja, é muito importante a gente falar. Acho que a educação está sendo bem feita aqui no Brasil. A gente é sempre referência lá fora quando se fala de acesso ao site de educação. O Brasil é fantástico. O Brasil, principalmente, é um país que gosta de estudar. Tá? O doutor gosta de estudar. Mas tem alguns pontos que têm que ser ajustados. Um deles é, hoje toda a educação ela tem que ser rápida, ela tem que ser em pílulas. Quando você quer saber como resolver um problema no seu micro-ondas, você vai no YouTube. E você tem um vídeo lá de 6 minutos, 5 minutos. Chegou no ponto. Então, o que a gente está fazendo hoje, e isso já existe lá, são os clinical pills, são pílulas rápidas, são dicas rápidas. Tem lá no site também. Então, a gente está fazendo um conteúdo rápido para esse tipo de público que exige isso, tá? Outro ponto que a gente está fazendo é começando a utilizar a inteligência artificial na educação. Eu não posso falar muito sobre isso, porque senão vão copiar. Mas eu posso te dar uma dica. Vai ficar muito interessante você tá lá no CleanCheck, tá com uma dúvida, você vai poder tirar sua dúvida lá mesmo no CleanCheck, tá? E aí eu vou te fornecer a educação que você está pesquisando mais lá. Então, vai ser customizada para você a educação. A gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar nisso também. Quando eu falei de marketing, especificamente, de novo, não estou falando da online, mas assim, levar essas pílulas para o Instagram, por exemplo, para o YouTube, ter canais oficiais dentro dessas plataformas que estão no dia a dia, né? A gente passa o dia, se eu termino de trabalhar e vou para o Instagram muitas vezes, será que isso não seria ter o oficial também do lado mais, vamos dizer assim,
Educacional. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a gente está trabalhando com o time de marketing para fazer isso pro ano que vem? Sim. A gente criou um podcast também, né? Não é igual o seu, mas é um podcast também que as pessoas podem escutar agora, voltando para cá, escutando conteúdo. Então, adaptar a educação ao mundo atual é também super importante. E a Line está fazendo isso antes que todo mundo. Então, acho que é muito legal, é muito gratificante ouvir hoje as pessoas falando sobre a parte educacional da Line. Eu não conheço nenhuma outra empresa de produtos, porque a gente vende produtos, na verdade, né, e serviços dentro de uma plataforma, mas que tem um conteúdo educacional tão forte quanto a Line. Né? Eu não conheço, de verdade, na odontologia hoje, nenhuma empresa que faz o que a Line faz em termos educacionais. Até com parcerias que a gente tem, né, de educacionais. Então, eu não conheço ninguém. Então, eu acho que é um futuro sem volta e a gente vai ter muita novidade no site de educação ano que vem. Novidade bacana em relação a customização de educação para vocês. E uma educação mais rápida, né? Eu sou um cara de educação, estou muito feliz com isso. Eu fiquei muito feliz hoje também, porque eu tive essa reunião hoje com o time global. Então, muito legal. Renato, muito obrigado. Obrigado. Né? Se você quiser fazer alguma consideração final. Não, eu queria só agradecer a você, Renato, obrigado. De verdade. Você não é só um parceiro, é um profissional super respeitado dentro da ortodontia. Então, eu fico muito feliz de fazer parceria com profissionais como você. E fico muito feliz de ver que você está fazendo coisas novas como essa aqui. Então, assim, fiquei muito feliz, muito contente. Queria te parabenizar por isso, porque eu não conheço ninguém que está fazendo isso aqui também, assim, dessa forma. Então, pode te parabenizar e pode contar sempre com a gente em relação a qualquer parceria. Obrigado por estar aqui. Obrigado mesmo.